Toda a vida eu frequentei missa, mas só que chegava nas homilias, eu não entendia nada que o padre falava. Eu não entendia o sentido das palavras que ele estava referindo. Aí eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa que me ensine para me poder aprender a interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é muito difícil. Aí eu comecei a seguir o Carlos. Vi tudo quanto foi vídeo que ele postou. Eu comecei a ver todos os vídeos dele, tudo quanto é vídeo que tinha na internet, eu vi. A melhor coisa que eu fiz foi entrar na Bíblia Mais. Aí eu comecei a ter discernimento do que é a palavra. O que eu aprendi primeiro, que ele fala de um jeito macio, um jeito fácil de entender, um jeito fácil de compreender, não fica pregando o inferno. É uma coisa que eu achei muito interessante nele. Ele prega o amor, prega a humildade e prega a caridade. E a gente aprende com facilidade. Estudar no Bíblia Mais está me ajudando a viver e colocar em prática o Evangelho vivo. Sempre eu tive muita dificuldade de ter paciência na minha vida. Rezava, pedia a Deus paciência e ela não vinha. E foi através da reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, que eu pude ir sentindo a paciência na minha vida. E com a paciência veio também o perdão. Eu tinha muita dificuldade de perdoar. E com isso eu posso sentir meu coração em paz. Paz comigo, paz com os outros. É maravilhoso. E o modo como eu estudo é passando o que eu aprendo nas aulas para os outros. E como é bom, como é maravilhoso você falar que Deus é amor, perdão e misericórdia. Deus acolhedor. Os olhos das pessoas brilham. A gente vê a felicidade no rosto delas. E isso, deixa elas em paz e deixa a gente também com o coração em paz. O professor Carlos tem uma didática maravilhosa. É fácil de entendimento. Eu amo Bíblia Mais. Estamos em paz com Deus. Falar da Bíblia Mais é algo que não caberia nesse vídeo. Você tem que vivenciar e participar para você entender, porque te traz uma sensação do verdadeiro conhecimento do Deus encarnado, leveza, paz, que supera o seu entendimento. É uma plataforma que te faz conhecer realmente o que Deus é e o que Ele espera de cada um de nós e qual foi o verdadeiro ensinamento dele. Tira da gente todo aquele peso que nos é colocado mesmo pelos nossos antepassados por falta de conhecimento, por falta de um estudo aprofundado do Evangelho. Que o Evangelho é a Boa Nova que nos traz paz, que nos traz leveza, que nos faz conhecer o verdadeiro Deus, a verdadeira face de Deus e desmistifica tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, que a gente acha que é o que Deus espera, quando na verdade Deus é muito mais simples, muito mais leve do que a gente imagina. Eu agradeço de coração por essa plataforma ter caído na minha vida, porque ela me trouxe assim uma sensação imensa e inexplicável de liberdade, de paz, de leveza e de quem é Deus. Opa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso Como Ler a Bíblia. É uma alegria muito grande te receber aqui no nosso canal, na nossa casa, para compartilhar com você um pouquinho da Palavra de Deus. Eu espero que essa conversa que nós vamos ter aqui entre hoje e amanhã seja transformadora na sua vida, como foi para a minha e como está sendo para muitos alunos que tenho a alegria de acompanhar aqui nos nossos cursos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda,
e nós vamos fazer uma grande viagem. Se prepare, porque o que você vai ver aqui certamente vai mexer profundamente com o seu entendimento sobre a Bíblia, tá bom? Vamos começar então? Eu gosto de sempre começar pedindo ao Espírito Santo, o mesmo que inspirou os autores bíblicos, esse mesmo Espírito, pedir a Ele que nos inspire, que nos dê luz, que nos dê capacidade, que nos dê vontade de estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não pode ser transformado num livro de superstições. A Bíblia é um livro para ser estudado. Se você quer ter respeito pela Bíblia, não adianta ter a Bíblia aberta em estante de sala. Não adianta abrir a Bíblia em qualquer lugar, apontar o dedo e dizer que está falando, Deus está falando com você. Isso não é respeito com a Bíblia. Isso é achar que a Bíblia é um livro de superstições, um livro de mágica, que você abre e tudo está resolvido. Não é assim que a Igreja Católica entende a Bíblia. A Igreja Católica entende a Bíblia como um livro que você precisa sentar e gastar tempo em cima dele. Você precisa estudar. E eu estou muito feliz que você está com esse desejo no seu coração de sentar e estudar a Bíblia. Vamos então fazer a nossa oração, pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. É uma oração bonita do século IX. O autor dessa oração é Rabano Mauro. Vamos rezar? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Criador, visita nossas mentes, enche com a graça do céu os corações que para ti criaste. Tu, que és chamado Paráclito, altíssimo dom de Deus, água viva, fogo, amor e unção espiritual, doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, pões nos lábios a palavra. Acende a tua luz na mente, infunde no coração o amor. Aquilo que em nosso corpo está enfermo, cura-o com teu eterno poder. Para longe, repele o inimigo, e a paz nos dá sem demora. E assim, por ti conduzidos, evitaremos todo o mal. Faze que, por teu intermédio, descubramos o Pai, e conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, creiamos todos eternamente. Amém. Estamos nós aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a luz, a divina luz do Espírito Santo nos acompanhe e que tudo que eu diga aqui seja da vontade de Deus e que tudo aquilo que você ouça daí também seja da vontade de Deus. Amém? Vamos começar? Olha só, olha o que eu tenho para dizer. O nosso curso se chama Como Ler a Bíblia. Ué, mas como ler a Bíblia? Você abre a Bíblia e lê. Não, não é assim. A Bíblia não é um livro comum, daquele que você começa pelo começo, passa pelo meio e termina no fim. Não. A Bíblia tem um detalhe que é importante você conhecer. Então, são esses detalhes e esse detalhe que a gente vai ver aqui no nosso curso. Olha o subtítulo. O que eu aprendi em 23 anos de cursos bíblicos. Ou seja, estou na caminhada de oferecer cursos bíblicos há 23 anos. Eu sou teólogo da Diocese de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, e há 23 anos eu ofereço cursos bíblicos por aqui. Eu ajudo as pessoas a lerem e entenderem a Bíblia. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço há 23 anos.
E aí eu estou num desafio, que é resumir 23 anos em 2 aulas. Será que eu consigo? Hoje e amanhã, será que eu consigo? Esse é o meu desafio. Resumir 23 anos em 2 aulas. Vamos ver se eu consigo? Depois você me fala se eu fui bem sucedido no meu desafio ou não fui, ok? Bom, qual é a nossa programação? Hoje, a gente vai ter 2 temas. O primeiro tema, eu te apresento a Bíblia Sagrada, e o segundo tema, a história que a Bíblia conta. Então, nós vamos hoje trabalhar esses 2 assuntos aqui. Eu vou te apresentar a Bíblia Sagrada como um todo, e depois a gente vai percorrer toda a história da Bíblia. Eu pretendo, em 40 minutos, resumir a Bíblia inteira. Será? Outro desafio aí, ó. Então, hoje a gente vai ver isso. E amanhã a gente vai ter também 2 temas. O primeiro tema de amanhã, por onde começar a leitura da Bíblia. E o segundo tema de amanhã, lendo a Bíblia como você nunca leu. Esse pacote de 4 palestras, 2 hoje e 2 amanhã, formam o nosso curso e vão te dar um entendimento extraordinário da palavra de Deus. Tá certo? Mas não acabou, porque tem hoje e amanhã as 2 aulas prometidas. Mas vai ter um bônus, vai ter um plus. Na quinta-feira, nós vamos nos encontrar ao vivo às 3 da tarde no nosso podcast Católicos Querem Saber. Então, nessa próxima quinta-feira, você vai ser avisado disso, vamos estar aqui ao vivo, 3 da tarde. Sabe para quê? Responder perguntas. Você vai hoje ouvir os 2 temas, amanhã você vai ouvir os outros 2 temas, e na quinta-feira a gente vai se encontrar ao vivo e eu estarei à sua disposição para responder sua pergunta. Vai anotando aí sua pergunta, que a gente se encontra quinta-feira só para isso, só para a gente bater papo e conversar sobre a Bíblia ao vivo, tá certo? E agora, para terminar os avisos da missa, eu te convido a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Nós temos vídeos todo dia às 3 da tarde. Então, se você se inscrever, apertar aí o botão inscrever-se, ativar o sininho, você vai receber os nossos vídeos todos os dias, com muito conteúdo para você. Então, se inscreve aí no canal. Ok? Terminaram os avisos? Então, vamos começar. Primeiro tema. Primeiro tema de hoje. Eu te apresento quem? A Bíblia Sagrada. Então, agora, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos olhar a Bíblia como um todo. Vamos entender os seus livros, as suas divisões, como é que a Bíblia está montada. Primeira viagem de hoje. Depois, a gente vai ter uma segunda viagem. Primeira coisa, gente. O que é a Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Preste atenção nisso aqui. No português, a gente tem a palavra livro no português. Livro no singular. Agora, se eu quiser falar livro na língua grega, eu falo biblos. Biblos é livro em grego. Agora, se eu quiser falar livros no plural, em grego eu falo bibloi. Então, veja, livro, biblos. Livros, bibloi. Ok? Estou falando grego? Estou falando grego. Agora tem a palavra livrinho. Livrinho, diminutivo de livro em português. Livrinho. Se eu quiser falar livrinho no grego, eu falo biblion.
Biblion é livrinho. Agora, e se eu quiser falar livrinhos no grego? No grego eu falo biblia. Ah, chegou aonde você queria. A palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livrinhos, no plural, livrinhos. Então entenda, quando você pegar a Bíblia na mão, entenda, você não está pegando um livro, você está pegando uma coleção de livrinhos. Bíblia é livrinhos. Aqui tem vários livrinhos. E é daí que vem o nome biblioteca. A palavra biblioteca vem de Bíblia, livrinhos, coleção de livros. Então, quando você pega uma Bíblia na mão, você está com uma biblioteca na mão. Tá certo? E olha aí a estante dessa biblioteca. Olha que bonita essa estante. Aqui estão todos os livrinhos que formam a Bíblia. São 73 livrinhos que formam a Bíblia católica. E aí você olha bem para essa estante, eu vou cortar essa estante no meio com essa fita amarela, ficou a parte de cima e ficou a parte de baixo. A parte de cima a gente chama de Antigo Testamento. É tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus. E a parte de baixo a gente chama de Novo Testamento. É tudo aquilo que aconteceu depois de Jesus. Então a Bíblia está dividida em antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus é o Antigo Testamento. Tem 46 livrinhos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem 27 livrinhos que contam a história de Jesus e depois de Jesus. Essa é a nossa estante de livros, essa é a nossa biblioteca, essa é a nossa Bíblia, nossos livrinhos. E aí eu convido você agora a percorrer comigo esses 73 livrinhos. Topa? Vamos passar por todos eles agora? Então, vamos lá. A gente começa pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Penta quer dizer 5. O Brasil é pentacampeão. É 5 vezes campeão. Pentateuco. Teuco quer dizer rolos, porque antigamente os livros não eram nesse formato aqui, costurado ou colado, eles eram no formato de rolos, era enrolado assim, igual pau de macarrão, que enrola os textos naquele pau de macarrão. Então, Pentateuco são os 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Vamos começar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros que abrem a Bíblia são os livros que trazem o quê? Trazem a criação, trazem os primeiros homens, trazem a história de Caim e Abel, de Noé, da Torre de Babel, de Abraão, dos patriarcas. Esse é o livro de Gênesis. Depois vem o livro de Êxodo, que vai falar de Moisés, a escravidão no Egito, a fuga do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e aí todas as leis que foram sendo apresentadas a partir daí. As leis de Moisés. E aí nós temos Levítico, Números e Deuteronômio, que são as leis de Moisés. Então, os 5 primeiros livros, eles foram atribuídos a Moisés por causa de todas as leis que eles contêm. A Bíblia começa assim. E depois do Pentateuco, o que a gente tem? Bom, depois do Pentateuco,
a gente tem 16 livros chamados de históricos, porque eles contam a história do povo de Israel. É a história da formação do povo, é a história da criação do país, da nação, as guerras que eles enfrentaram, as disputas que eles tiveram, os reis, todos os conflitos estão narrados aí, nos 16 livros históricos. Vamos ver quais são? Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses 16 livros históricos são 16 na Bíblia católica. Na Bíblia protestante não são 16, são 12. Porque na Bíblia protestante não tem 4 livros. Não tem Tobias, não tem Judite, não tem 1 Macabeus, não tem 2 Macabeus. Certo? Vai anotando aí, porque eu vou mostrar diferenças da Bíblia que os católicos usam para a Bíblia que os protestantes usam. Então a gente já achou uma diferença aqui. 4 livros a menos no Antigo Testamento. 4 livros históricos a menos. Vamos seguir? Ainda no Antigo Testamento, a gente chega agora nos 7 livros chamados sapienciais. Sapienciais quer dizer livros poéticos, livros com uma mensagem profunda, livros de sabedoria, livros de ditados populares. Tem 7 livros sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. São esses 7. Mas atenção, são 7 na Bíblia católica. Na Bíblia protestante não são 7, são 5. Porque lá eles não têm sabedoria e eclesiástico. Não tem na Bíblia protestante. Certo? Já achamos mais diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Vamos seguir? Ainda dentro do Antigo Testamento, agora, para fechar o Antigo Testamento, nós temos 18 livros proféticos. 18 livros que são dos profetas. Os profetas são aqueles que falam em nome de Deus. Não quer dizer que estão adivinhando o futuro. Quer dizer que estão com uma mensagem sobre Deus, uma mensagem de justiça, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de mudança de vida, uma mensagem de denúncia, uma mensagem contra a exploração, uma mensagem de luta por algum motivo do tempo deles. Então, são 18 livros proféticos. Quais são esses 18 livros proféticos? Vamos ver. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você observar, eu coloquei alguns com letra preta, outros com letra azul. Por quê? Para fazer uma diferenciação entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são os que estão com letra preta. Os profetas menores são os que estão com letra azul. Por que tem essa diferença? Profetas maiores, profetas menores. Simplesmente pelo tamanho do livro que eles deixaram. Os profetas maiores deixaram livros maiores, os profetas menores deixaram livros menores. Então, quais são os profetas maiores? Está em preto. Isaías, Jeremias, Lamentações é um livro de Jeremias também. Então, continua Jeremias. Ezequiel e Daniel.
São 4 profetas maiores. E o restante, Baruque, Oséias, Joel, Amós em diante, são os profetas menores. Então, são 18 livros proféticos. Atenção! São 18 livros proféticos na Bíblia católica. Na Bíblia protestante são 17, porque eles não têm Baruque. Eles não têm o livro do profeta Baruque. Anotou as diferenças? Vai anotando aí. Então, a gente fecha, assim, o Antigo Testamento. Já passamos, olha como é rápido, já passamos pelos 46 livros do Antigo Testamento. Fica tranquilo, fica tranquila, você vai poder assistir de novo depois, porque a gravação é um presente para você, tá? Agora, vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, ele tem, na abertura dele, 4 livros, que a gente chama de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Agora você escuta o que eu vou te dizer. Se você acha a Bíblia muito grande, não tem condição de ler isso tudo, não tem problema não. Mas eu vou te dar uma dica já de agora. De tudo da Bíblia que você precisa conhecer, está nesses 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia. Deus tem uma boa notícia para você. Deus tem uma boa nova. Então, de tudo que você tem que conhecer na Bíblia, de tudo, o que não pode faltar é o Evangelho. É o mais importante da Bíblia. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte, parágrafo 125. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, ou seja, o coração da Bíblia, o que faz a Bíblia ter vida, o que faz a Bíblia pulsar é cada evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então você já entendeu qual é a parte mais importante da Bíblia, certo? Vamos continuar. Depois dos 4 evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. O que esse livro conta? Esse livro conta a origem da Igreja Católica. Como a Igreja surgiu. Está aí no livro de Atos dos Apóstolos. Ele tem esse nome porque ele mostra os atos, as atitudes, as ações dos apóstolos depois que Jesus volta para o Pai. Então os apóstolos ficam pregando o Evangelho de Jesus. E aí, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, vai aparecer um personagem chamado Saulo. E esse cara é perseguidor dos cristãos. Ele não admite a religião cristã. E ele começa a perseguir. Só que ele vai se converter ao Evangelho e vai se tornar o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Esse é Paulo. Aí ele vai ser chamado de Paulo. E esse Paulo vai dominar depois o livro de Atos dos Apóstolos, só vai se falar dele. E depois que termina o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem 14 cartas de Paulo. Esse Paulo, que apareceu lá em Atos dos Apóstolos como perseguidor dos cristãos, se converteu e agora ele é um pregador do Evangelho. E aí nós temos 14 cartas de Paulo. Quais são? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Dessas cartas, a última, que é de Hebreus, a gente tem a certeza que não foi Paulo que escreveu, mas ela fica aí nessa lista porque ela traz as ideias de Paulo.
Então, ela entra aí como uma carta que traz as ideias de Paulo, o pregador Paulo. A gente sabe que não foi ele, porque o tipo da escrita é muito diferente das outras cartas. Alguns acham que pode ter sido Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu Hebreus. Mas a gente não tem certeza de quem escreveu Hebreus. Mas foi alguém ligado a Paulo, porque o pensamento, o modo de explicar é bem semelhante ao de Paulo. Tá? Paulo escrevia suas cartas para quê? Para orientar as comunidades. Tinham as comunidades cristãs, então Paulo escrevia cartas e mandava para orientar. Paulo fazia um curso à distância com eles. É porque Paulo não tinha YouTube. É porque Paulo não tinha Instagram. Senão ele ia usar isso tudo. Ele usava o meio que ele tinha na época dele. A rede social da época dele era carta. Então ele escrevia essas cartas para orientar as comunidades. Então, por exemplo, tinha uma comunidade em Roma, os romanos. Aí ele escrevia para orientar essa comunidade. Tinha uma comunidade em Corinto. Ele escrevia para orientar a comunidade de Corinto. E por aí vai. Ele vai escrevendo para orientar as pessoas. Por exemplo, Timóteo era um auxiliar de Paulo. Então ele preparou Timóteo para conduzir o pastoreio de uma das comunidades. Então ele escrevia carta para Timóteo para dar orientações a Timóteo. É assim que ele fazia. Então uma coisa interessante, que Paulo deixou mais cartas do que estão na Bíblia. Tem cartas de Paulo que não entraram na Bíblia. Olha que interessante. Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, na Bíblia, em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, a gente lê assim, ó. Paulo escrevendo para a comunidade dos Colossenses: e assim que esta carta for lida na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vós também fazei a leitura da carta vinda de Laodiceia. O que Paulo está falando? Ele está falando assim para o pessoal colossense. Falou assim, ó, eu estou mandando essa carta aqui para vocês. E estou mandando uma outra para Laodiceia, a outra cidade. Quando vocês terminarem de ler, vocês troquem as cartas para um ler a carta do outro. Entendeu? Ele está dando essa sugestão. Só que chegou até nós a carta aos Colossenses, essa aí. Mas não chegou até nós a carta de Paulo aos Laodicenses. Então, Paulo escreveu uma carta que não está na Bíblia, porque sumiu. Alguém perdeu essa carta no caminho. Assim como também, Paulo provavelmente escreveu 3 cartas aos Coríntios. Só temos 2. A terceira perdeu. É citada uma carta que não tem na nossa coleção de cartas de Paulo. Então, curiosidades para você saber como foi sendo formada a Bíblia. E aí, depois das cartas de Paulo, a gente tem 7 cartas gerais. Elas são gerais porque elas não são de uma comunidade especificamente, elas têm ideias mais amplas. E aí nós temos a carta de Tiago, nós temos a primeira e a segunda cartas de Pedro, nós temos a primeira, segunda e terceira cartas de João e nós temos a carta de Judas, fechando as cartas do Novo Testamento. E o último livro do Novo Testamento e, consequentemente, o último livro da Bíblia, tará, é o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Algo está sendo revelado. E olha, é o livro mais mal entendido da Bíblia. Porque ele é um livro cheio de símbolos. Mas quem descobre o significado do Apocalipse se encanta por esse livro. E passa a ver o Apocalipse como um dos livros mais belos da Bíblia. Apocalipse não trata, atenção, olha o meu dedinho, não trata de fim do mundo, de tragédia
de catástrofe. Não. O Apocalipse trata de esperança, de fé, de amor de Deus. Então, todo mundo que você ouvir falar, o Apocalipse está chegando, o Apocalipse, e vai acabar, e o Apocalipse é um livro de desgraça. Todo mundo que você ouvir falando isso, tenha certeza que ele não sabe do que está falando o Apocalipse. Os meus alunos sabem o que é o Apocalipse, porque a gente estuda, a gente lê. Faz uma diferença muito grande quando a gente estuda a Bíblia, gente. Muito grande. Bom, falei dos 73 livros da Bíblia, certo? Mas você deve estar pensando aí, pera lá, tem um negócio que ficou para trás. Por que tem uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? E aí estão, ó, esses 7 livros aí não tem na Bíblia protestante. Tem na católica, não tem na protestante. Quais são? Repetindo: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Além desses 7 livros, na Bíblia protestante não tem trechos do livro de Esther e nem trechos do livro de Daniel. Também não tem na Bíblia protestante trechos desses 2 livros. E aí? O que esses livros trazem? Por que existe diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Vamos lá? Vamos comparar, então. Eu tenho na coluna da esquerda, Bíblia católica, na coluna da direita, Bíblia protestante. Então, a gente tem na Bíblia católica, no total, 73 livrinhos, como eu disse desde o início. Na Bíblia protestante tem 66, 7 a menos. Na Bíblia católica, a gente tem no Antigo Testamento 46 livrinhos. Na Bíblia protestante, a gente tem no Antigo Testamento 39 livrinhos. Na Bíblia católica, a gente tem no Novo Testamento 27 livrinhos. E na Bíblia protestante, a gente tem no Novo Testamento também 27 livrinhos. Então, a diferença, presta atenção, grave isso na cabeça. A diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante está no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igualzinho. A diferença está no Antigo, olha lá. 7 livros a menos. E por que essa diferença? Então, deixa eu contar para você a história da montagem do Antigo Testamento. É muito fácil de você entender. Preste atenção. Nós estamos ali, ó, antes de Cristo. E antes de Cristo foi montado um primeiro Antigo Testamento. Esse primeiro Antigo Testamento montado por quem? Por cristãos? Por católicos? Por protestantes? Não. É antes de Cristo. Não tinha cristão. Não tinha católico. Não tinha protestante. Tinha judeu. Então, antes de Cristo, um primeiro Antigo Testamento foi montado pelos judeus com 46 livros, incluindo os 7. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Foi montado esse Antigo Testamento antes de Cristo. Aí vem Jesus e os apóstolos, certo? Jesus e os apóstolos vêm, Jesus prega, ensina, os apóstolos escrevem, ensinam. E aí eu te pergunto, qual Antigo Testamento os apóstolos usavam? Qual Antigo Testamento Jesus lia lá na sinagoga? O Antigo Testamento com 46 livros. O Antigo Testamento maior, completo, com todos aqueles 7 livros e mais outros tantos, que era o único que tinha naquele tempo. Certo? Aí
depois que já veio Jesus, depois que já veio os apóstolos, depois que já teve a igreja, iniciou a igreja, aí os judeus de novo, 100 anos depois de Jesus, refizeram o Antigo Testamento. E aí eles agora retiram 7 livros. Os judeus, repito, judeus, eles retiram 7 livros e agora o Antigo Testamento passa a ter 39 livros para os judeus. Mas preste atenção, para os cristãos não. Os cristãos sempre usaram o Antigo Testamento maior, com 46 livros. Os católicos sempre usaram o Antigo Testamento maior, com 46 livros. Por quê? Porque foi o Antigo Testamento que Jesus usou, foi o Antigo Testamento que os apóstolos usaram. Está entendendo? Depois de Cristo, os judeus resolveram diminuir, mas os católicos continuaram usando o que Jesus usou. Aí ficaram 2 Antigos Testamentos, um maior que os católicos usavam e um menor que os judeus passaram a usar. Muito bem. Aí o que aconteceu? Em 1517, ou seja, 1500 anos depois de Jesus, preste atenção nas datas, veio a Reforma Protestante. Começaram as igrejas protestantes. E Martinho Lutero, que foi o primeiro protestante, ele decidiu não usar o Antigo Testamento maior que a Igreja Católica vinha usando, mas decidiu usar o Antigo Testamento menor, que os judeus estavam usando. Então, por isso, a Bíblia protestante tem 7 livros a menos. Porque o Martinho Lutero, o primeiro protestante, decidiu adotar o Antigo Testamento dos judeus modernos, não o Antigo Testamento dos judeus antigos que Jesus usou, que os apóstolos usaram. Então, se você ouvir alguém na internet, ou em qualquer lugar, falando a Igreja Católica acrescentou livros, não é verdade. A Igreja Católica não acrescentou livros. A Igreja Católica sempre usou o Antigo Testamento, que já era usado da época de Jesus. Os protestantes é que adotaram um Antigo Testamento menor, que foi feito depois de Jesus pelos judeus. Amém? Tá claro? Clareou alguma coisa aí? Espero que sim. E tem umas curiosidades. Olha só. Esses 7 livros que não tem na Bíblia protestante, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o livro de Tobias, ele traz a história do anjo Rafael. O protestante, ele conhece o anjo Miguel, ele conhece o anjo Gabriel, mas ele não conhece o anjo Rafael. Sabia que o protestante não conhece o anjo Rafael? Porque o anjo Rafael só é citado no livro de Tobias. Olha que interessante. Mais uma coisa interessante. O livro de Macabeus, ele traz a oração pelos mortos. Protestantes não fazem orações pelos mortos. Católicos fazem. Por quê? Porque na Bíblia católica, que tem o livro de Macabeus, traz essa prática de oração pelos mortos. E agora o mais interessante, na minha opinião, os 3 livros últimos aí, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, que não tem na Bíblia protestante. O evangelista João, preste atenção, o apóstolo João, para escrever o primeiro capítulo do seu evangelho, do Evangelho de João, ele usou esses 3 livros, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. O primeiro capítulo inteiro do Evangelho de João é baseado
no livro de Sabedoria, no livro de Eclesiástico e no livro de Baruque. Sabia disso? Então o apóstolo João lia esses livros, que não tem na Bíblia protestante, mas por causa disso tem na Bíblia católica. Legal? Assim eu te apresento a Bíblia Sagrada. Bom, falei bastante agora. Agora vamos dar uma pausa para a gente respirar, para as ideias se consolidarem. A gente, quando está estudando, tem que fazer pausas para que a mente absorva agora e estabilize o que está chegando de material novo. Então vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouquinho, a gente vai para o segundo tema. Qual o segundo tema? A história que a Bíblia conta. Daqui a pouco eu vou fazer um resumo em 40 minutos da Bíblia inteira. Daqui a pouco, aguenta aí. Sendo que agora, para que a gente dê o tempo da mente trabalhar e que a gente faça dê a possibilidade para que os neurônios se conectem, a gente vai fazer um exercíciozinho de revisão para ver se a gente aprendeu mesmo, tá certo? Sabe o que vem aí? Sabe o que vem aí agora? Vem aí o Show da Bíblia! Muito bem, está na hora da revisão da aula com o Show da Bíblia. Vamos estudar, então? Eu vou fazer 3 perguntas para você e eu quero a sua participação aqui no chat. Quero que você coloque a resposta. Eu vou dar a resposta certa, a gente vai ver qual é a resposta certa. E você anote aí num papelzinho as 3 respostas. Por quê? Depois você vai ganhar um brinde, um prêmio. E aí você tem que ter essas respostas para você ganhar esse brinde, esse prêmio. Então, anota aí, deixa guardadinho no caderno, que você vai ganhar um prêmio aqui do Show da Bíblia. Tá certo? Vamos começar? Então, vamos começar. São 3 perguntas, você tem que matar as 3. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o significado da palavra Bíblia? Letra A, livro único. Letra B, livrinhos. Letra C, livro sagrado. Ou letra D, palavra de Deus? Qual é o significado da palavra Bíblia? Se você já souber, coloca aqui no chat agora. Quem está ao vivo aqui comigo, coloca aí no chat. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Livro único, livrinhos, livro sagrado ou palavra de Deus? Já? Ok? Vamos então ver a resposta? Qual é o significado da palavra Bíblia? Qual é a resposta correta? Letra B, livrinhos. Quem escolheu livrinhos, acertou. Anota aí que a pergunta 1 é a resposta B. Ok? Vamos para mais uma? Segunda pergunta. Qual é a parte mais importante da Bíblia? Diante de tudo que a gente conversou, qual é a parte mais importante da Bíblia? Letra A, o Pentateuco. Letra B, os livros proféticos. Letra C, os Salmos. Ou letra D, os Evangelhos? Vai lá. Qual é a parte mais importante da Bíblia? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Coloca aí no chat agora a sua resposta. O Pentateuco, os livros proféticos, os Salmos ou os Evangelhos? Vamos lá?
Vai anotando aí. Vamos ver qual é a resposta? Então vamos lá. Qual é a parte mais importante da Bíblia? Resposta: letra D, os evangelhos. Eu disse isso, não disse? Que de tudo que você precisa ler na Bíblia, você tem que ler os evangelhos. Muito bem! Como é que você está indo aí? Está indo bem? Anota aí no caderninho. Pergunta 2, letra D. Deixa anotadinho. Vamos então para a próxima pergunta. Pergunta 3. Por que a Bíblia protestante tem menos livros? Letra A. Porque usaram um Antigo Testamento menor adotado após Cristo. Letra B. Porque não aceitaram o Novo Testamento. Letra C. Porque os livros foram perdidos. Letra D. Porque não acreditavam nos evangelhos. Porque a Bíblia protestante tem menos livros. Anota aí no chat a sua opinião. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vai lá, tá anotando? Muito bem. Vou perguntar qual é a resposta certa e essa é a última pergunta dessa primeira rodada. Vai anotando aí no seu caderninho as perguntas e as respostas certas, tá bom? Então vamos lá. Por que a Bíblia protestante tem menos livros? Qual é a resposta certa? Letra A. Porque usaram um Antigo Testamento menor adotado após Cristo. Muito bem. Todas essas respostas você anote para ganhar um presente. Continua assistindo a aula que eu vou te dizer daqui a pouco sobre o presente. Continua assistindo, tá bom? Parabéns pela sua participação. Então, olha só, nós vamos agora para a nossa segunda parte da aula de hoje, a nossa segunda palestra de hoje, que é a história que a Bíblia conta. Presta atenção que agora eu tenho um desafio do tamanho do mundo. Eu tenho que pegar essa Bíblia aqui, ó, com 73 livros, e resumir em 40 minutos. Será que eu vou conseguir pegar a Bíblia inteirinha e resumir em 40 minutos? Vamos ver. Vamos começar agora. Para a gente iniciar essa viagem, eu te convido a subir no meu helicóptero. Imagina que eu tenho um helicóptero? Não tenho, mas imagina que eu tenho um helicóptero e você vai subir no meu helicóptero. E nós vamos fazer uma viagem sobre as páginas da Bíblia. Imagina o seguinte, imagina que você tenha que percorrer uma estrada e nessa estrada você nunca viu, nunca passou. Você vai ter que passar a pé nessa estrada, mas você nunca caminhou por ali. Então você não sabe se a estrada tem muito morro, você não sabe se a estrada tem muita curva, muito barranco, muito buraco, você não sabe nada. Aí você fica preocupado que estrada que eu vou ter que percorrer. Mas, se você subir num helicóptero e sobrevoar a estrada primeiro, quando você voltar para caminhar, você já está mais tranquilo para caminhar. Porque o sobrevoo da estrada fez você ver mais ou menos a estrada, os perigos da estrada, as curvas da estrada, o sobe e desce da estrada. Você já tem uma noção. Vai ficar mais fácil de você caminhar por essa estrada. Concorda? Então é isso que eu vou fazer agora com você.
Eu vou te levar no meu helicóptero para a gente sobrevoar a estrada da Bíblia. A gente vai ter, a partir de agora, uma noção geral da Bíblia. Claro que a Bíblia tem muitas ruas paralelas, mas nós vamos sobrevoar a estrada principal, a avenida principal. E você vai ter uma visão global, geral da Bíblia agora. Vamos começar? Preparados? Aperta os cintos, bota o cinto aí. Deixa eu botar meu cinto aqui. E a gente agora vai começar. Vamos lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro, né? Deus criou um mundo bom e compartilhou sua alegria com todos os seres criados. Então, Deus criou o mundo. E tudo que ele criou era bom. Mas o que o ser humano fez? Desobedeceu, né? E esse ser humano, que a gente chama de primeiros pais, Adão e Eva, eles fizeram entrar na história o pecado. O pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo e começou a corromper o ser humano. E aí tem uma cena dramática, logo nas primeiras páginas da Bíblia. Homem e mulher escondem-se com medo de Deus. Eles, ao perceberem que tinham pecado, a primeira emoção que eles sentem é medo de Deus. Observa que a primeira emoção que a Bíblia relata não é alegria, não é paz, não é entusiasmo, não é tristeza. A primeira emoção que a Bíblia fala é medo. E medo de Deus. Adão, onde está Adão? Deus procurando Adão. E ele fala, eu estou aqui, ó, eu me escondi porque eu comi do fruto que era proibido. E daí começa uma relação de medo entre o ser humano e Deus. Começa, assim, uma tentativa do ser humano agradar a Deus. E aí o ser humano começa a fazer sacrifícios. Começa a fazer sacrifícios, oferendas, para acalmar a ira de Deus. Escuta bem a história para você ver aonde a gente vai chegar. Então Caim e Abel fazem sacrifícios. Caim mata Abel. Depois disso a gente tem o dilúvio. Noé constrói a arca. Deus chamou Noé, que era justo, e mandou que fizesse uma arca para que se salvasse junto com sua família. Enviou o dilúvio para lavar o mundo. Ao final do dilúvio, presta atenção, Noé fez um sacrifício a Deus. Noé juntou animais, sacrificou e ofereceu a Deus. Depois, a gente tem a história da Torre de Babel. A soberba do homem não acabou e fez surgir a Torre de Babel, que era uma obra de engenharia para celebrar o poder do homem frente a Deus. O homem queria agora construir uma torre para chegar até o céu. Deus interveio e nada restou. Até que aparece um homem chamado Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, e Deus chama Abraão para dar início ao seu povo escolhido. E promete a Abraão uma terra, uma boa terra, e uma grande descendência, um grande povo. E Abraão viveu 1.800 anos antes de Cristo. A partir de agora, a gente pode começar a botar data. E a data é essa, 1.800 anos antes de Cristo.
E o que que acontece? Olha esse mapa aí, preste atenção neste mapa. Abraão é dessa cidadezinha dali, ó, Ur. Tá vendo? Ur, tá piscando. Abraão sai e vai para Canaã. E lá em Canaã, Abraão constitui a sua vida, sua família. Sendo que Abraão é casado com Sara, que não podia ter filhos, pois era estéril. Abraão, que já tinha 86 anos, foi orientado pela esposa a ter um filho com a sua escrava Agar. E assim nasceu Ismael. Ou seja, a Sara falou assim, ó, Abraão, desse mato não sai coelho. Então você arrume um filho com a nossa escrava, porque ela pode te dar um filho, eu não posso. Como é que você vai ser pai de uma grande nação? Como é que vai ter um povo que vai nascer de você se eu sou estéril? Aí Abraão foi e teve o filho com a escrava. O que aconteceu? Anos mais tarde, quando Abraão já tinha 99 anos, Sara deu à luz Isaque. A Sara ficou grávida. Assim, Sara ficou ciumenta e pediu que Abraão expulsasse Agar e Ismael de casa. Abraão ficou triste, pois Ismael também era o seu filho, mas fez com que eles fossem embora. Então começou aí um problema de família. Abraão teve 2 filhos, um com a escrava, um com a esposa legítima. O que ele teve com a escrava nasceu primeiro, ele mandou embora de casa. Ficou então morando com a esposa legítima e o segundo filho. Só que aí qual o problema? Ismael, que foi o filho da escrava, deu origem ao povo árabe, que se tornou mais tarde o povo muçulmano. E Isaac deu origem ao povo de Israel. Aí está um problema que perdura até hoje. Israelitas e muçulmanos têm o mesmo pai, que é Abraão. Mas os muçulmanos são filhos da escrava e os israelitas da esposa legítima. Porém, os muçulmanos são os primeiros filhos. Quem terá mais direitos? Lá naquelas terras, o filho mais velho ele tem mais direitos. A herança não é dividida meio a meio. A herança é dividida com uma parte maior para o mais velho. Então, eles dão muita ênfase ao filho primogênito, ao primeiro. E aí tem uma briga de judeus e muçulmanos que dura até hoje. Os muçulmanos dizem, nós somos o primeiro filho de Abraão, porque somos descendentes de Ismael. Mas os judeus falam, não. Nós somos os primeiros filhos de Abraão, porque nós somos os filhos da esposa legítima, vocês são filhos da escrava. E aí essa briga está por detrás de muitas guerras que a gente vê por aí afora. E aí o que acontece? Abraão oferece seu próprio filho em sacrifício, mas é impedido pelo anjo de Deus. Veja que Caim e Abel fizeram sacrifício, Noé fez sacrifício, agora é Abraão que faz o sacrifício. Vamos continuar. Isaque, esse filho de Abraão, que Abraão ia pôr em sacrifício e não fez, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, teve 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, quando você ouvir falar de 12 tribos de Israel, são filhos de Jacó. São bisnetos de Abraão, né? Aliás, são netos de Abraão. Filhos do neto de Abraão. Ok? E aí nós chegamos na última história de Gênesis. José.
José, por ser o filho mais querido de Israel, despertou o ciúme dos irmãos, que por isso o venderam como escravo. José acabou sendo levado para o Egito, onde se tornou grande governador. Então, dos 12 filhos de Israel, que é Jacó e Israel é a mesma pessoa, dos 12 filhos dele, ele gostava mais, que era José. Os irmãos ficaram com ciúme, venderam ele como escravo para o Egito, ele foi para o Egito, lá ele se deu bem, chegou como escravo e chegou a governador. Olha o mapa aí de novo, ó. Nós temos Abraão, que saiu de Ur, foi para Canaã. Agora, como o José foi rejeitado pelos irmãos e os irmãos venderam ele para o Egito, ele agora vai parar no Egito. E aí sabe o que acontece? Olha aí, ó. Mais tarde, com uma grande seca e fome que se alastrou pelo mundo, os domínios de José tornaram-se os mais ricos e atraem até lá seu pai e seus irmãos, que, refeitos na amizade, passam a conviver novamente. Assim, o povo de Israel vai parar onde? No Egito. E aqui termina o livro do Gênesis, quando todos os irmãos e o pai de José param no Egito por causa da fome. E lá José era o governador, era um ótimo governador e tinha muita riqueza lá no Egito. Terminou o livro de Gênesis. E aí agora vem Êxodo. Aí nós temos a figura de Moisés. Olha o que vai acontecer. Os anos se passaram e o povo de Israel havia crescido muito no Egito. Entrou um novo faraó, que não conheceu José e tornou o povo de Israel seu escravo. Então Deus chama Moisés para libertar o povo daquela situação difícil. Os faraós, os reis do Egito, que depois vieram, não conheceram José e fizeram da família de José, dos descendentes de José lá no Egito, fizeram escravos lá. E agora vai vir Moisés, que vai libertar o povo. E agora nós estamos, olha a data aí, ó, 1240 a.C. O número vai diminuindo, né? Porque a ideia é chegar lá em Jesus. Então, Abraão é 1800, Moisés é 1240. E o que a gente tem aí? A gente tem as famosas 10 pragas, nós temos a abertura do Mar Vermelho, nós temos a libertação do povo do Egito. E nesse momento foi instituída a celebração da Páscoa com o sacrifício do cordeiro. Eles matavam um cordeirinho, cordeiro é o filhote da ovelha, menor de 1 ano de idade. Eles matavam o cordeirinho e passavam o sangue nos portais. Isso era a Páscoa. Era a celebração da libertação do Egito. Veja, mais uma vez estamos falando de sacrifício. Falamos do sacrifício de Caim e Abel, falamos do sacrifício de Abraão, de Noé, de Abraão e agora de Moisés. Sacrifícios que nasceram com o objetivo de acalmar a ira de Deus, de não cair sobre nós a ira de Deus. Então, mata-se o animal para que sobre o animal caia a ira de Deus, não sobre mim. Está acompanhando a história? Vamos lá. Moisés, à frente do povo, foi para o deserto em busca da terra prometida, ou seja, de um país para o povo de Deus. No deserto, o povo caminha 40 anos, e é neste período que Deus firma com o povo a aliança e apresenta os 10 mandamentos. Então a Bíblia conta que o povo ficou no deserto, caminhando, e ali foram apresentadas as leis. Então nós temos, olha lá, ó, Abraão saiu de Ur, foi para Canaã, de Canaã o povo foi parar no Egito, e agora Moisés tira o povo do Egito em direção ao deserto.
E eles estão no deserto, indo em direção aonde? Eles estão fugindo do Egito, indo para a terra prometida. A terra onde corre leite e mel. A terra onde pode viver em paz. A terra onde eles poderão descansar. Olha o que acontece. Moisés não conseguiu terminar a viagem e morreu sem ver a terra prometida. No seu lugar assumiu Josué, que conquistou a terra de Canaã, expulsando os seus habitantes. Então nós temos aí Josué assumindo o comando de Moisés e chegando na terra prometida. Onde era a terra prometida? Olha o mapa lá. Eles estão no deserto. Eles estão indo para Canaã. Por que eles estão indo para Canaã? Porque era a terra que foi de Abraão. Abraão, quando saiu de Ur, olha lá, ó, ele foi para Canaã. Então agora eles querem reconquistar Canaã, porque foi a terra de Abraão. Então eles estão voltando para Canaã agora. E aqui, atenção, entendemos mais um conflito que perdura até hoje. A terra de Canaã, que hoje chamamos de Palestina, foi tomada pelos israelitas. Os seus antigos moradores, os cananeus ou palestinos, até hoje reivindicam que a terra é deles. E por isso há tantos conflitos entre israelenses e palestinos. Até aqui, os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. A guerra que a gente está assistindo lá em Israel não começou agora. Isso é dos tempos bíblicos. Briga por terra, briga por poder, briga por fanatismo religioso. Estão lá brigando, até hoje. Olha aí. Nós temos aqui Abraão, 1800 anos antes de Cristo, nós temos Moisés, 1240 anos antes de Cristo. Agora a gente chegou no tempo dos juízes, 1100 antes de Cristo. Nesta época, o povo de Israel era governado pelos juízes, dos quais podemos destacar Débora, Gedeão, Jefté, Sansão, Samuel, o último juiz. Samuel foi o último. Juiz não é que era o juiz como a gente pensa hoje. Era um governador que governava, que estava à frente do povo, certo? Não havia rei humano em Israel, pois o único rei era o Senhor Deus. Contudo, por volta do ano 1020 a.C., Israel passou a ter monarquia, sendo o primeiro rei Saul. Instaurou-se assim o reino de Israel. Então, o primeiro rei foi no ano 1020 a.C., o rei Saul. E aí a gente vai chegar agora no ano 1000. Faltam 1000 anos para chegar a Jesus. No ano 1000 a gente tem Davi. Davi que vai assumir o lugar de Saul. Saul não foi um bom rei, Davi foi o sucessor dele. Davi foi o maior rei. E a ele Deus promete um reino que não terá fim. Aí está a famosa cena de Davi que mata o gigante Golias. Mas preste atenção no que está escrito ali. Davi foi o maior rei. E a ele Deus promete um reino que não terá fim. O reino de Davi não terá fim. Grava isso. Você está gravando as coisas que eu estou falando? Não tudo, né? Mas alguma coisa você tem que gravar. Desde a época dos juízes até agora, nós já passamos pelos livros Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. Estamos passando por todos esses livros nessa história que eu estou contando para vocês. E aí a gente chega no ano 587, quando acontece um exílio, quando
Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói tudo, leva todo mundo preso lá para o cativeiro. E aí, em 538 anos antes de Cristo, Israel recebe a libertação do exílio, eles são liberados desse sequestro, e uma parte dos judeus volta para sua terra e restaura a religião judaica. Os livros de Ezequiel, Esdras e Neemias vão contar isso. A volta daqueles que tinham sido levados embora da terra, eles agora voltam para reconstruir o palácio, reconstruir o templo, reconstruir o reino. Perceba que eles estão atrás de uma terra onde corre leite e mel, uma terra onde eles possam ter descanso, uma terra onde eles possam ter consolo e conforto. Mas você percebeu que o tempo todo é guerra, o tempo todo é invasão, o tempo todo é domínio, o tempo todo é problema. Está percebendo isso, né? E olha agora, a partir daí, a terra de Israel começa a ser dominada sucessivamente por outros povos. O Império Persa, o Império Grego, o Império Egípcio, o Império Sírio e o Império Romano. Levantando a esperança por um Messias. Preste atenção. É aí, nesse período, que começa a brotar no coração deles o desejo de um Messias, de um libertador, de alguém para nos tirar das mãos desses estrangeiros que vêm, dominam nossa terra e roubam nosso dinheiro. Nós queremos um libertador, um Messias. É aí que nasce o desejo de Messias. São desta época os livros Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Jó, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Daniel, Joel, Abdias, Jonas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim a gente fecha o Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Vamos para o Novo Testamento. Só que antes, eu quero fazer uma observação muito importante aqui. O Antigo Testamento termina deixando em aberto alguns temas. Preste atenção. Eu contei, em resumo, o Antigo Testamento todinho para você. Mas ficaram 4 temas em aberto. Primeiro, sacrifícios para agradar a Deus. Eles, desde Adão, que teve medo de Deus porque pecou, vinham fazendo sacrifícios para agradar a Deus. Isso tem que continuar. Segunda coisa, a terra prometida onde corre leite e mel, cadê o leite e mel, né? Leite e mel quer dizer um lugar de fartura, de doce, de delícia, de coisa próspera, coisa boa. Não teve descanso nenhum lá. Só guerra. Então esse assunto está em aberto também. O terceiro assunto, o reino sem fim de Davi. Deus tinha prometido a Davi um reino que não teria fim. Mas cadê o reino de Davi? Acabou? E o quarto assunto é a expectativa de um Messias contra os estrangeiros dominadores. Tem que vir alguém para nos tirar desse domínio estrangeiro. É egípcio, é persa, é sírio, é romano metendo a mão na nossa terra. Tem que vir alguém para acabar com isso. Era a expectativa deles. Então agora nós vamos para o Novo Testamento. E nós vamos ver como o Novo Testamento, escuta bem isso, como o Novo Testamento resolve esses 4 pontos que estão em aberto aí. Vamos lá? Então agora, nossa linha do tempo, lá, começamos em Abraão, passamos por Moisés, pelo tempo dos juízes, por Davi, pelo exílio, agora a gente chega em Jesus.
E aí eu vou resumir o Novo Testamento todinho em 4 frases. Vamos lá? Primeira frase. A frase que João Batista disse quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que bonito. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Frase que a gente fala na missa. Por que João Batista disse essa frase? Porque João Batista estava resolvendo o primeiro assunto que ficou em aberto do Antigo Testamento. Sacrifícios para agradar a Deus. A grande boa notícia do Novo Testamento é dizer a você que não tem ira nenhuma de Deus para cair sobre a tua cabeça. E que você não tem que fazer sacrifícios de animais, de dinheiro ou do que quer que seja para agradar a Deus. Quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está falando, não somos nós que oferecemos cordeiros para Deus. É Deus quem oferece o cordeiro para nós. Não somos nós que temos que fazer sacrifícios para agradar a Deus. É Deus quem se sacrifica para estar conosco. A verdadeira religião não é da gente para Ele, é dele para nós. Então, João Batista vira de ponta cabeça a ideia dos sacrifícios que o Antigo Testamento trazia. E diz que é Deus quem envia o seu Cordeiro para nós. Isso já é para encher a gente de paz. Porque se a gente anda com medo de castigos de Deus, a gente está andando como Adão, quando pecou e teve medo de Deus. A grande boa notícia do Evangelho é que Deus nos perdoou em Cristo e quer estar conosco. E que para isso, Ele se sacrifica. Ele morre, porque Ele quer nos perdoar. Amém? Vamos para a segunda frase do Novo Testamento? Olha o que Jesus diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso de vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A segunda boa notícia do Evangelho do Novo Testamento tem a ver com o segundo ponto que ficou em aberto do Antigo. O que era? A terra prometida onde corre leite e mel. A terra prometida onde corre leite e mel, eles nunca encontraram, porque sempre estiveram no meio de guerra, como estão até hoje. O que o Novo Testamento vem nos dizer é que em Jesus eu tenho o descanso. Em Jesus eu alivio o meu cansaço. Jesus é a minha terra prometida. A terra prometida no Antigo Testamento não é um pedaço de terra que eu tenho que ficar me matando por ele. A terra prometida é Jesus, porque é nele que eu tenho descanso, é nele que eu tenho paz. Então, o Novo Testamento, assim, resolve esse problema do Antigo. Mas tem mais. Os cegos que gritaram para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Por que Jesus é chamado de filho de Davi?
Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Jesus não era filho de Maria? Por que é filho de Davi? Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Por que Jesus é filho de Davi? Porque Jesus é aquele que vai ter o seu reino sem fim. Deus não tinha prometido para Davi que ele teria um reino sem fim? Isso se cumpre em Jesus. Jesus tem o reino sem fim. Por isso que Jesus assume o título de filho de Davi. Não que ele fosse filho de Davi, claro que não. Davi viveu 1000 anos antes dele. Mas Jesus é filho de Davi no sentido de que é o herdeiro desse reino que não terá fim. É o terceiro ponto que ficou em aberto no Antigo Testamento e que se resolve em Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. E aí, que rei é esse? Qual é esse reino? Ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, o que ele estava resolvendo? Ele estava resolvendo o problema do Antigo Testamento, que era a expectativa de um Messias contra os dominadores estrangeiros. Porque quando eles se viram dominados por babilônicos, por persas, por egípcios, por sírios, por romanos, eles ansiavam por um Messias, eles queriam um Messias para salvá-lo. Mas Jesus veio e disse: eu sou o Messias, mas não esse Messias político, não esse Messias poderoso, não esse Messias que destrói, mas eu sou o Messias que perdoa, que ama, que abençoa, que ajuda a caminhar, que resgata aquele que está caído. O meu reino, sem fim, não é deste mundo. Então Jesus se apresenta como um Messias diferente do que eles esperavam no Antigo Testamento. Mas um Messias que nos traz a vida eterna. Não uma briga de poder terrena. Esse é o Novo Testamento. Acho que eu cumpri o prometido. Nós fizemos um voo pela estrada principal da Bíblia. E agora a gente tem uma noção mais clara do que trata a Bíblia, correto? Legal, né? Então agora a gente desce do helicóptero para a gente ver no detalhe tudo isso. Porque de helicóptero a gente viu por cima. Agora a gente tem que descer do helicóptero para caminhar pela estrada e ver os detalhes. E aí tem 2 convites para você. O primeiro é que você venha amanhã, novamente, às 8 da noite, para assistir a segunda parte. E amanhã, nessa segunda parte, nós vamos ver os detalhes. Nós vamos pisar no chão e ver detalhes, levantar as pedrinhas e olhar de baixo. Amanhã nós vamos fazer isso. Esse é o primeiro convite. E o segundo convite é, se você gostar disso tudo aqui que eu estou falando hoje e amanhã, você poderá ser meu aluno, poderá ser um assinante da Bíblia Mais e ter acesso a todos os nossos cursos, que amanhã eu vou explicar como funciona. E aí é mais uma oportunidade para você caminhar e ver os detalhes de tudo comigo. Mas amanhã eu vou explicar como funciona a nossa plataforma de cursos Bíblia Mais, para quem quiser ser meu aluno. Muito bem, vamos dar mais uma paradinha para a gente respirar, para o cérebro ter o tempo dele de acomodar a novidade. Eu digo sempre para os meus alunos, a confusão é a antessala, é a sala de espera da aprendizagem. Quando a gente está aprendendo alguma coisa que a gente fica confuso, é bom sinal, não é mau sinal. Te ensinaram a ficar com medo da confusão. Não, a confusão é ótima, ela é útil, ela é uma informação de que
conhecimento novo está chegando. Então a gente tem que estudar um pouquinho, parar um pouquinho para acomodar isso tudo e, é claro, fazer revisão. Por que a importância de fazer revisão? Porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Uma outra frase de presente para você. A repetição é a mãe da aprendizagem. Repete comigo. A repetição é a mãe da aprendizagem. Então é por isso que agora a gente vai de novo fazer o quê? O show da Bíblia! Vamos lá! Aí, chegou a hora! Show da Bíblia! Vamos lá! Aprender depende de repetir. A repetição é a mãe da aprendizagem. E quanto mais você repete, mais você aprende. Por isso é importante fazer uma paradinha e exercício de fixação. O show da Bíblia é para isso. Lembra de anotar as perguntas. Nós já tivemos 3, agora vamos ter mais 3. Serão 6. Amanhã nós teremos mais 3. Serão 9 perguntas. Depois, quando você tiver todas as respostas em mãos, você vai ganhar um presente, um prêmio aqui do show da Bíblia, tá bom? Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? Então, roda aí a primeira pergunta. Pergunta 4. Por que Jesus era o Cordeiro de Deus? Letra A. Porque ele veio restaurar Israel. Letra B. Porque ele encerrou os sacrifícios no templo. Letra C. Porque Jesus se parece com um filhotinho de ovelha. Ou letra D. Porque ele é o novo rei para Jerusalém. Pensa bem. Pergunta número 4. Por que Jesus era o Cordeiro de Deus? Letra A, porque ele veio restaurar Israel. Letra B, porque ele encerrou os sacrifícios no templo. Letra C, porque Jesus se parece com um filhotinho de ovelha. Ou letra D, porque ele é o novo rei para Jerusalém. Qual é a sua resposta? Anota aí no chat. A, B, C ou D? Vamos lá? Então, valendo, qual é a resposta certa? Aí, letra B, porque ele encerrou os sacrifícios no templo. Ou seja, não há mais sentido em fazer sacrifícios no templo, pois não é o homem que faz sacrifícios para chegar a Deus, é Deus quem se sacrifica para vir até nós, para nos abraçar, para ter a gente com ele. Então é por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá? Próxima pergunta. Pergunta número 5. Qual a verdadeira terra prometida de leite e mel? Leite e mel você já sabe que é uma figura de linguagem, é simbólico, quer dizer uma terra doce, uma terra gostosa, né? Qual a verdadeira terra prometida de leite e mel? Letra A, Jerusalém. Letra B, Israel. Letra C, Brasil. Ou letra D, Jesus? Vai anotando sua pergunta. Sua pergunta não, sua resposta. Qual a verdadeira terra prometida de leite e mel? Letra A, Jerusalém. Letra B, Israel. Letra C, Brasil. Ou letra D, Jesus? Vamos lá? Então vamos ver. Qual a resposta certa? Letra D, Jesus. É nele que nós temos descanso. É nele que nós encontramos o leite e o mel, ou seja, a paz, a felicidade, a doçura da vida.
Muito bem, resposta D. Jesus. Está indo bem? Vamos para a última pergunta dessa etapa. Vamos lá. Pergunta 6. Por que Jesus é o filho de Davi? Essa é boa pergunta. Muita gente tem dúvida disso aqui. Por que Jesus é o filho de Davi? Letra A, porque Davi era seu pai. Letra B, porque Jesus veio trazer o reino sem fim. Letra C, porque Jesus era o político esperado. Ou letra D, porque Davi voltou em Jesus. Qual que é a resposta certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Por que Jesus é o filho de Davi? Anote sua resposta aí no chat. Ok? Já viu? Vamos marcar? Então, pergunta 6. Qual a resposta certa? A letra B, porque Jesus veio trazer o reino sem fim, o reino espiritual, o reino que não é desse mundo. Porque todo e qualquer reino desse mundo, qualquer poder político deste mundo tem fim. Jesus veio trazer o reino sem fim. Muito bom, muito bom, muito bom. E atenção, anote as respostas todas para você ganhar um presente. Ao final do nosso curso, você vai ganhar um presente. Qual é esse presente? É um livro. Você vai ganhar um livro que eu escrevi, um livro onde eu converso com um pastor protestante sobre Nossa Senhora. Neste livro, eu mostro para o pastor protestante que tudo o que se fala a respeito de Maria na Igreja Católica, a Igreja Católica tem fundamento, sim, em tudo aquilo que diz. Então, já anote as 6 respostas de hoje. Amanhã nós teremos mais show da Bíblia e você vai poder ganhar o seu presente. É só participar. Aguarda até amanhã, tá bom? E lembre-se, vai anotando as suas dúvidas, porque quinta-feira nós estaremos ao vivo às 3 da tarde respondendo as suas perguntas no podcast Católicos Querem Saber. Vai anotando aí e a gente se encontra amanhã. Não se esqueça, amanhã nós vamos descer do helicóptero e vamos ver os detalhes da estrada da Bíblia. Eu te espero amanhã, pontualmente, às 8 da noite aqui. E se você não puder estar pontualmente, assista pela gravação. Mas assista, sabe por quê? Porque isso está sendo preparado com muito carinho para você e com muito desejo de que você aprenda e compreenda a palavra de Deus. Vamos caminhar amanhã? Estou te esperando. Fica atento ao grupo, porque todas as informações são distribuídas por ali. E também, amanhã, eu vou colocar o link do material em PDF para você baixar os slides aí da aula. Tá bom? Um grande abraço, um excelente descanso para você e até amanhã, se Deus quiser. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Quer aprender a ler e entender a Bíblia de verdade? A Bíblia Mais é uma plataforma de cursos bíblicos totalmente online, feitos especialmente para você. Nossa plataforma é simples de usar, permitindo que você explore os ensinamentos bíblicos no seu ritmo, com aulas organizadas e de fácil compreensão. Você pode assistir às aulas quando e quantas vezes quiser. Imagine a satisfação de finalmente conseguir interpretar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos no dia a dia, renovando sua fé e trazendo mais alegria para a sua vida. Se você tem o desejo de conhecer a palavra de Deus de verdade, transforme seu relacionamento com Ele. Vem fazer parte do grupo de alunos de católicos que querem saber. Vem com a gente e descubra como é fácil estudar com a Bíblia Mais.